Então vamos começar. Aqui a gente hoje vai ter sobre uma viga biapoiada. A barra, certo? Vamos entender que é o seguinte, tático, certo? No que tange os tipos de apoio, mas aqui é um apoio do segundo gênero e aqui um apoio do primeiro gênero, certo? O que quer dizer um apoio do segundo e do primeiro gênero? Bom, aqui há impedimento apenas em duas direções, certo? Que eu vou chamar de VA na vertical e aqui eu vou chamar de HA, tá bom? Nesse caso, eu estou admitindo num sentido, certo? Considerado para mim como positivo Y para cima e positivo X para a direita. Isso aqui vai ser o meu eixo adotado, minha referência. Beleza? Então, voltando aqui, nesse apoio do segundo gênero, a gente tem duas reações, ou seja, dois impedimentos, duas translações, uma vertical e uma horizontal. E aqui, no do primeiro, a gente só tem uma reação vertical. Então, quantas incógnitas a gente tem aqui? A gente tem 3 incógnitas e a gente tem 3 equações de equilíbrio, certo? A saber, são elas somatório em fx, somatório em fy e somatório dos momentos em torno de um ponto da barra igual a zero, certo? Isso são as garantias que nós temos em relação ao equilíbrio de corpo rígido, ou seja, que a barra não se deslocará, certo? Ela não vai se deslocar nem verticalmente para cima ou para baixo, nem também horizontalmente para a esquerda ou para a direita. Além disso, certo? O somatório de momento em um ponto da barra igual a zero indica que ela não vai girar, certo? Muita gente saber, tudo bem? A gente precisa entender que é o seguinte, se eu tenho 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio, o grau de hiperestaticidade dessa estrutura é zero, pois 3 menos 3, ou seja, 3 equações de equilíbrio menos 3 incógnitas, nos dá um grau zero. Isso indica isostaticidade. Beleza? Então, por hora, a gente vai saber apenas as estruturas ditas isostáticas. Tudo bem? A gente vai utilizar essas estruturas aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui à barra, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, existem infinitas formas de a gente carregar essa barra. Uma forma muito comum, que vocês vão ver aí em bem dizer, todos os problemas aí, é você ter uma carga linearmente distribuída, certo? No caso aqui, não só linearmente distribuída, mas distribuída constantemente. Beleza? Isso é a única forma? Não. O que é que a gente pode fazer? A gente pode trocar todo esse carregamento amarelo que eu desenhei aqui e chamei de Q por um carregamento único, certo? Central aqui só por mera convenção minha mesmo, certo? Um carregamento aqui de P, tá bom? Em alguns livros a gente adota letras maiúsculas para forças pontuais externas, ou seja, externas à estrutura, beleza? Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com essa força aqui, equivalente a 10 kN. E vamos dizer que é o seguinte, essa estrutura ela tem um comprimento de 3 metros, e essa carga está aplicada num vão aqui, dividindo a barra em duas estruturas iguais, duas barras iguais, perdão. 1,5 e 1,5. O que a gente precisa entender? Eu indico sempre começar pelas forças, então vamos lá. Somatório de forças em X, ou seja, no eixo da barra. Vamos analisar o seguinte. Se o somatório tem que ser zero, e isso vem
da equação de equilíbrio. Se isso é verdade, tem que ser verdade para a barra não se deslocar horizontalmente. Então, a gente precisa entender que aqui qual é a única força no plano horizontal? A única força atuante é HA, certo? Então, qual é o somatório de Fx? O somatório de Fx, eu vou fazer até em azul. O somatório de Fx é composto apenas de uma única carga, que é HA, e por isso HA deve ser zero. Perceba que HA foi admitida positiva. Por quê? Porque ela está no sentido coerente, ou seja, para a direita, de acordo com o meu eixo adotado aqui em cima, certo? Se eu adotei esse eixo aqui para x, então eu devo ser coerente com a minha adoção, beleza? Então, HA é zero. Primeira coisa que a gente precisa entender. Vamos para a segunda. A segunda equação de equilíbrio é a de Fy, certo? Do eixo y. Então, aqui é a segunda equação de equilíbrio. Vamos tentar entender aqui. O que é Fy? Fy, somatório de Fy, é equivalente às forças atuantes no eixo vertical, que tem P igual a 10 kN, VA e VB. Perceba que VA e VB eu admiti para cima. Você poderia colocar ambas para baixo, colocar trocado e por aí vai, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai seguir também a nossa adoção aqui, a nossa referência. E a referência no eixo Y é verticalmente para cima, positivo. Então, aqui, VA e VB, certo? Eu vou colocar o sinal de mais para vocês entenderem. Mais VA, certo? Mais VB, certo? E agora, falta P. Então, P, eu vou colocar menos P, certo? Igual a zero. Beleza? O que é que indica quando a gente coloca os sinais aqui antes da intensidade das reações ou das cargas? Indica que, na verdade, a gente está procurando como se fosse apenas o módulo, ou seja, a intensidade de cada força. Beleza? E aí, o sinal vai confirmar ou negar aquilo que a gente adotou. Isso na resposta final, beleza? A gente vai fazer mais casos sobre isso e pouco a pouco eu vou explicando o que indica os sinais positivos e negativos na resposta, beleza? Então, por hora, vamos fazer o seguinte. A gente não sabe quem é VA, certo? Tampouco sabe quem é VB, então vou repetir. Vou deixar em vermelho as nossas incógnitas, que são reações de apoio. E, portanto, o P passa para lá positivo. Então, P. E P é 10 kN. Beleza, então aqui a gente tem o nosso primeiro sistema. Vou até fazer em branquinho aqui. Que VA mais VB tem que ser igual a P. Bom, se a gente só tivesse essa equação, a gente teria um sistema aí indefinido, né? Como sabemos aí desde o do colégio. Nesse caso, a gente deve lembrar que existe uma equação de momento igual a zero. Eu falei que essa equação de momento ela era em relação a um ponto, certo? Então, eu vou escolher o ponto. Qual vai ser meu ponto aqui na barra? Bom, eu não disse nada, mas esse ponto eu estou chamando de A. Esse ponto aqui eu estou chamando de B. E eu vou chamar o ponto C aqui no ponto da carga, de aplicação da carga. Tudo bem? Lembrando que o vão tem 3 metros, a carga está exatamente no meio do vão, beleza? E é isso. Vamos lá. Voltando aqui ao momento, a gente tem que o seguinte. Vou fazer o seguinte, vou recopiar essa estrutura aqui embaixo para a gente dar uma olhada. Ó, vou deixar aqui de lado, para a gente ver. Então, vamos lá. O ponto, qual é o ponto que eu vou escolher? Eu posso escolher arbitrariamente. Arbitrariamente, ou seja, eu posso arbitrar. Então, eu vou escolher... Ficou muito grosso. Deixa eu mudar aqui. Eu vou escolher arbitrariamente o M
A. Então, o somatório de momentos em torno do ponto A tem que dar zero. E aí é o seguinte, eu não adotei convenção com relação a momento, porque momento é giro. E aí eu vou lembrar vocês o seguinte, vocês podem também adotar uma convenção, certo? Relativa nesse momento, certo? Trabalhando com a estrutura global, trabalhar também com a conversão que você quiser, certo? Eu vou adotar no sentido anti-horário positivo. Breno, por que tu está adotando assim? Porque isso aí é a regra da mão direita. Então, você pega a sua mão direita e bota no sentido da tela aí, no sentido de rotação que eu estou indicando. Quando eu faço esse movimento, o meu polegar está na minha direção, ou seja, para cima do plano da tela. Saindo do plano da tela. Então, saindo do plano da tela, eu vou considerar positivo. Beleza? É importante você pesquisar sobre a regra da mão direita, tá? Para você entender mais quando a gente for trabalhar com esforços internos. Beleza? Então, voltando aqui aos momentos. Quais as forças que eu tenho? Eu tenho HA, tenho VA e tenho VB. HA eu já sei que é uma força nula. Se ela é nula, vou nem me importar com ela, certo? Vou deixar ela para lá. Além disso, ela não produz momento em torno de A. Por quê? Porque o seu ponto de aplicação, né, é o próprio ponto A. Então, ela não tem braço de alavanca, certo? Lembrando, momento é igual a força vezes um braço, que eu vou chamar de D, certo? Aliás, D fica deslocamento, vou chamar de Rzinho, certo? Força vezes deslocamento. Perdão, vezes o braço de alavanca. Esse braço de alavanca, lembrar que ele deve ser obrigatoriamente ortogonal à força. Então, vamos olhar aqui como é que fica. Vamos pensar em VA. VA produz momento em relação a A? Não, porque ele também tem um ponto de aplicação no ponto A. HA vezes o Rzinho, ou seja, seu braço de alavanca, que é zero, beleza? O HA ele é 0 vezes 0, por quê? Porque o H já é zero, né? Então, beleza. Vou nem botar sinal. Aí eu vou botar VA, que possui intensidade. Quer dizer, não sei. A escolha do ponto A foi estrategicamente definida para que cancelasse essa parcela VA vezes o seu braço. Desta mesma forma, também podemos admitir o ponto B para cancelar a parcela relativa a VB. Mas também não tem braço ortogonal à sua força, então zero também. E agora, o que é que eu faço? Agora, pensando no sentido da esquerda para a direita, olhando a estrutura, eu vou varrendo a estrutura procurando as forças, né? Até B, que é o final da estrutura. Então, a próxima força é a P, a força externa P, igual a 10. Então, aí eu vejo que ela está sendo aplicada para baixo. Então, para baixo, ela me geraria uma força no sentido, olha o que eu vou fazer. Seria assim, ó. E esse sentido em relação ao ponto A, tá? Em relação ao ponto A, seria isso aqui. Em relação ao ponto A, com a distância de 1,5, por mais que ela tenha distância e esteja ortogonal a essa distância, então essa rotação ela é, na verdade, negativa, porque ela é contrária ao que eu adotei. Beleza? Então eu vou meter um sinalzão negativo aqui, ó, certo? E vou botar P, que é sua intensidade, vezes o braço de alavanca ortogonal a essa força em relação ao ponto desejado, que é 1,5. Então, P vezes 1,5. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando. Vamos para o próximo. Qual é a próxima força? A próxima força é o ponto B, que está atuando no ponto B. Então, vamos lá. VB eu também não sei quem é, mas eu sei que VB está produzindo uma rotação nesse sentido, ou seja, anti-horário, que é positivo, de acordo com a minha referência. Então, a minha referência é quem vai mandar. Então, VB, então, mais, ó, eu vou botar até aqui, ó, esse símbolo, para a gente entender que houve uma adoção de sinal aí. Então, mais VB, que eu não sei quem é, certo? Sua intensidade, vezes a sua distância, que é o próprio vão, 3 metros. Beleza? Isso tudo tem que ser obrigatoriamente zero para dizer que esse corpo rígido, que é a barra, não está girando. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é 0, 0, 0. Tudo bem? Então, vou resumir aqui embaixo como é que vai ficar. Fica menos P 10, né? Então, 10 vezes 1,5 mais 3 VB.
igual a zero, certo? Vou, de novo, manter um padrão aqui de organização para vocês entenderem. Então, VB está vermelhinho e vou só organizar aqui. Estou indo devagar dessa vez para vocês verem, tá? Como é cada passo a passo, mas nos próximos eu vou simplesmente acelerar, beleza? Para o vídeo ficar mais curto, tudo bem? Então, vamos analisar aqui a resposta que deu. O que é que isso indica? O VB dando positivo, certo? Dando positivo, confirma o sentido de VB, que é para cima. Então, aqui é para cima positivo, beleza? Vamos voltar aqui em cima e ver como era a expressão para VA. A partir do ponto 2, VA mais VB tem que ser igual a 10. Então, com isto, temos que se VA mais VB é igual a 10, certo? Onde VB é igual a 5, certo? Então, portanto, certo? VA é igual, certo? A 5 kN, também positivo, beleza? Também positivo. E aí, interessantíssimo. Por quê? Porque eu acertei no meu chute inicial dos sentidos que eu adotei no início, beleza? Para fazer as suposições iniciais, ou seja, minhas hipóteses se confirmaram, beleza? Então, por hoje, né, com carga pontual, certo? Isso é uma viga biapoiada com carga pontual, a gente tem essa solução aqui de estrutura, beleza? De reações. Beleza, acabou? Não, agora a gente vai para a parte de mecânica geral, que é o que nos interessa. É analisar os esforços internos, certo? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa entender? A gente tem, majoritariamente, 3 efeitos. Normal, cortante e fletor, flexão, certo? São aí os esforços internos. Então, a gente vai fazer os diagramas, certo? Como é que vai ser o primeiro diagrama? Eu vou fazer uma linha branca. Então, aqui, ó, vai ser minha viga. O que é que eu devo lembrar? Eu devo lembrar que aqui é o ponto A, aqui é o ponto C, que é o meio, e aqui é o ponto B, certo? Bom, vamos lembrar da convenção? E essa convenção é uma convenção adotada no Brasil, certo? Alguns softwares até mexem com essa convenção. Qual é a convenção? Aqui é uma estrutura cortada, certo? Então, a convenção indica que o cortante é positivo se você analisar a estrutura pela esquerda e a flexão é positiva nesse sentido. Aqui, o cortante para baixo é positivo e a flexão, nesse sentido, é positiva, certo? Se eu analisar a estrutura pela direita, eu tenho que buscar olhar a estrutura dessa forma, certo? Se eu for pela esquerda, olhar pela esquerda, e eu vou pela esquerda, né? Inicialmente. Então, aqui, eu devo olhar a estrutura pela esquerda, beleza? Caso vocês queiram, eu posso falar melhor dessa convenção aí, porque é uma confusão na cabeça de todo mundo, e já foi na minha também, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, se eu vou fazer aqui o diagrama DEC, né? Diagrama de esforço cortante, beleza? Eu tenho que entender o seguinte. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo. A força é aplicada pelo apoio logo no começo da barra por VA. VA eu sei que é 5, tá? Então, eu estou caminhando a seção. Quando eu quero olhar no ponto A, eu não posso olhar aqui, à esquerda do ponto A. Eu não posso. Eu tenho que olhar ligeiramente à direita. Então, eu vou cortar essa estrutura e vou dizer que essa é a seção 1, certo? Quando eu cortar a estrutura, eu vou fingir que essa distância do ponto A é infinitesimal, é um dx. Então, a seção S1 ela está numa distância infinitesimal dx de A, ou seja, está muito próximo de A, certo? Ou seja,
Se eu olhar para a estrutura resultante, que fica à esquerda, ou seja, eu estou varrendo a estrutura da esquerda para a direita, certo? Eu vou cancelar toda essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura aqui, eu vou esquecer dela, beleza? Vou esquecer dela porque eu vou olhar somente para essa estrutura resultante aqui cortada. Então, eu não vou redesenhá-la para não confundir mais, mas eu preciso que vocês entendam que eu estou analisando segundo esse lado da convenção, beleza? Então, eu estou analisando pela esquerda. Então, pela esquerda, o cortante para cima é positivo. Perfeito. Por quê? Porque é justamente a reação que está, a reação de apoio lá, causada pelo apoio aqui, certo? E aí a convenção para o deck é que no seu diagrama, em cima é positivo, tá? Então, é positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo, beleza? Positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Então, o que é que eu devo imaginar? Eu devo imaginar que os pontos importantes são os pontos A, C e B, beleza? O que é que eu vou fazer? Para ensinar melhor, eu vou olhar o ponto B, uma nova seção, certo? Aqui, ó, na estrutura. Eu vou analisar uma seção também dx de B, certo? Claro que é a esquerda de B. Chamar essa seção de S2, tá? E essa estrutura aqui resultante agora já não tem mais essa daqui, ó. Eu estou analisando só essa estruturinha aqui, ó. Beleza? Ou seja, tá? Vou desenhar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Zoom, certo? Cortei a estrutura, aqui é o apoio, certo? E aqui é a estrutura S2, é a seção S2. Então, aqui é uma distância dx, beleza? A reação de apoio atua aqui para cima, que é VB, que a gente sabe que é 5, beleza? Então, isso aqui, essa seção é como se ela estivesse muito perto do próprio apoio, ou seja, ela é o próprio apoio, tá? Mas vamos lá. Então, analisando a seção 2, certo? Eu agora devo olhar para que convenção? Para essa daqui da direita, que o cortante para cima é positivo, beleza? Então, se para cima é negativo, perdão, para baixo é positivo, para cima, que é o que está acontecendo aqui, ó, a reação de apoio, certo? Ela é justamente contrária à convenção, certo? Essa convenção ela só indica os valores positivos. Então, o contrário é negativo. Então, se o contrário é negativo, eu devo escrever para baixo, 5 kN. Então, aqui eu devo colocar positivo e aqui eu coloco negativo, beleza? Bom, e agora? Aí agora entra vocês entenderem que é o seguinte, cargas pontuais, elas mantêm o cortante constante até haver uma alteração. Então, até a esquerda de C, próxima a C, pela esquerda, aqui, ó, uma seção S3 no próprio ponto C. Aí eu vou chamar de S3 à esquerda do ponto C, certo? Essa seção, ela tem a única força atuando apenas VA, tá? Se eu olhar a estrutura pela esquerda. Se eu olhar a estrutura pela direita, eu vou ter P, certo? P e VB. Não quero, certo? Não quero isso. Eu vou olhar pela esquerda de C e pela direita de D, certo? Então, olhando pela esquerda, só tem um VA, ou seja, o cortante ele vai ser o próprio valor de VA até próximo de VC, de C, certo? Então, aqui eu tenho mais 5 kN também, beleza? Então, aqui eu vou deixar contínuo, vou botar o sinalzinho mais, e é comum a gente fazer essa representação aqui, ó. Certo? Breno, o que acontece exatamente em C? Exatamente em C, eu tenho que supor a estrutura aqui, ó, como se fosse a seção C3, S3 à direita. Então, essa seção S3 à direita, agora eu tenho a inclusão de uma nova carga externa, P igual a 10. Então, pela convenção, eu analiso se eu estou varrendo a estrutura pela esquerda,
eu analiso as duas forças atuantes. VA é positiva, segundo a convenção, porque está para cima, analisando a esquerda, mas P é negativa, certo? Porque está para baixo. Então, voltando lá, eu tenho que entender que eu tinha 5 positivo para cima, certo? E aí, eu tive que baixar 5 e depois baixar mais 5, porque a intensidade de P é 10. Então, foi para menos 5 kN. Beleza? E aí, ela vai ser constante porque não tem nenhuma força atuante, certo? Até o apoio que fechou a estrutura. Então, aí a gente tem mais uma coisa que a gente precisa entender. O esforço cortante, ele precisa fechar. Então, sempre vai ter uma coisa meio que assim, simétrica, dependendo do carregamento e também dos apoios. Beleza? Então, acredito que com relação ao cortante seja isso. Agora eu vou fazer o fletor. Beleza? Então, vamos lá. D, diagrama de momento, M, fletor, F. Vou replicar aqui e vamos tentar entender isso aqui. Vamos lá. Momento, né? É momento. É flexão. Então, vamos imaginar mais ou menos as mesmas coisas. Os mesmos pontos importantes. A, C e B. Beleza? Vamos lá. No ponto A tem momento? Não, não tem momento. Certo? É nulo. No ponto B, também não tem. Por quê? Porque a estrutura precisa ser contínua. Se eu analisar aqui a direita de B, eu não tenho nenhuma força aplicada. E se eu analisar aqui até mesmo a esquerda, por exemplo, em S2, a uma distância dx do ponto B, dx é infinitesimal, então ele tende a zero. Então, dx, que é o braço de alavanca da única força atuante na estrutura resultante aqui cortada, que é VB, então VB vezes dx em relação à seção, vai dar VB, que é 5, vezes dx, que é próximo de zero. Então, é infinitesimal. Isso indica que o DMF começa no ponto B, certo? Se eu estivesse analisando da direita para a esquerda, começa em zero também. E da esquerda para a direita, também é válido a mesma lógica. Então, também é zero. Beleza? Porque a única força atuante é VA. A uma distância dx, se eu quiser aproximar essa seção S1 de A. E aí vai me dar um dx também, porque tende a zero, que é infinitesimal. Vai me dar também um valor de momento fletor nulo. Beleza? Então, nas extremidades aqui, é nulo. Tudo bem? O que é que eu devo entender? Eu devo entender que a gente chama de momento fletor positivo, certo? Isso tem uma explicação muito interessante. A gente chama de positivo essa área aqui de baixo e o negativo aqui em cima. Então, a gente vai traçar o seguinte. A gente deve entender o cortante é a derivada do momento em relação a dx. Então, por outro lado, se eu fizer uma análise aqui de equações diferenciais, eu vou ter que, se eu integrar aqui e integrar aqui, eu vou ter que a integral de v dx é o momento. Então, eu tenho essas duas formas de analisar, por integral, por integração ou por derivada, certo? O que é que se indica dizer? Que quando o momento, quando v é zero, certo? Aqui no gráfico, ó, quando que ele é zero? Ele é zero somente em C, porque cruza, né? Beleza? Então, a gente vê que em C, onde cruza o momento é zero, beleza? Que é em cima da barra aqui, a gente vai ter o momento máximo. Justamente porque aqui é um ponto, né, crítico da função chamada momento. Beleza? Então, quando v é igual a zero, a gente tem a maximização do momento. Beleza? Não vamos entrar em detalhe agora, não. Vamos complicar mais depois. Beleza? Então, vamos lá. A gente precisa entender que é o seguinte. Se a gente tem v dado por uma constante, ou seja, uma coisa reta, sem inclinação, certo? Então, quando a gente integrar uma constante, certo? Por quê? Porque a integral vai dar momento, né? Então, quando a gente integrar o v, que é o cortante, a gente vai ter uma função m, que é vx. Porque se era uma constante, era só um valor, então vai ser um valor constante, que é um valor que eu estou chamando de v, e x porque vai ficar em função da incógnita que antes não tinha, certo? E x, lembrando que x é o deslocamento da seção, sempre em relação ao eixo mais à esquerda da estrutura para a direita. Beleza? Então, esse Vx é uma equação de primeiro grau, ou seja, uma reta. Então, aqui a gente vai ter uma equação
reta, de reta, beleza? Eu vou apagar esse mais aqui porque vai me atrapalhar. Então, vamos lá. Qual é a força que a gente tem atuando, já que aqui em A é 0, até C? Até C a gente só vai ter VA. Então, a gente vai ter o seguinte, uma equação que é VA vezes X, certo? Com X variando de... A gente vai considerar aqui 0, aqui uma coordenada 1,5 e aqui 3. Então, variando de 0, podendo ser 0, até 1,5, não podendo ser 1,5, certo? Mas aí a gente joga 1,5 para entender o valor máximo de x, beleza? E a gente vai ver que o valor de VA vai crescendo à medida que x vai evoluindo. Por quê? Porque VA é constante. Se VA é constante, ele vai ter sempre o mesmo valor, mas x não. X vai crescendo à medida que se aproxima de C. Beleza? Então, vou apagar isso aqui. E a gente vai ver o valor máximo em C vai ser aqui, ó, para baixo. Por quê? Porque é positivo. Breno, por que é positivo? Porque VA é aplicado dessa forma, certo? É igual a 5. E a distância, esse x1 é igual a 1,5. Então, 1,5 vezes 5 vai dar 7,5. Então, aqui é 7,5 kN. Opa, Newton-metro. Eu chamei de... é kilonewton. Então, kilonewton-metro. Força vezes um comprimento. Beleza? Então, 7,5. E é reto por quê? Porque essa equação é M1 em função de x é VAX, beleza? E aqui, para poder ser B igual a 0, momento em B igual a 0, momento em A igual a 0. Para ser 0, eu devo fechar aqui, certo? É perfeito você ter essa interpretação. Por quê? Porque ganha tempo, certo? Ganha tempo. Ah, Breno, mas não entendi. Vamos fazer? Bora. Vamos fazer. Se eu pegar a estrutura de novo aqui, vou pensar agora na seção S2. Se eu botar essa seção S2 bem próxima, ou seja, dx de B, tá? Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo analisar agora toda a estrutura, toda essa estrutura, até chegar em bem próximo de B. Então, eu tenho P aplicada e tenho VA. VA é 5, P igual a 10, certo? P igual a 10, tá aqui. P igual a 10. Então, eu vou ter P a 1,5 de S2, certo? Então, olha só a convenção, analisando pelas forças da esquerda. Aqui, P está para baixo. P está para baixo vai me gerar um caso contrário à nossa convenção aqui, que é em relação ao momento, certo? A gente pode pensar o seguinte, essa força aqui ela está tracionando as fibras de baixo da estrutura e comprimindo as fibras de cima, certo? Então, isso é o considerado positivo. Então, tudo que for negativo é contrário a esse momento. Então, vamos analisar aqui. P, ele está me gerando uma força que está, na verdade, tracionando as fibras de cima, certo? Ou se você pensar em relação à convenção, você pode pensar somente que está contrário à convenção. Porém, VA está a favor. Vamos ver quem vai vencer. Por quê? Porque em intensidade P ganha, mas em valor VA é metade. Aí, em relação às distâncias, a gente vai ver o que acontece. P está a 1,5 de S2, porém, VA está a 3. Então, aqui é 1,5 e aqui é 3. Então, vamos fazer essa conta lá. Momento em B, vou fazer aqui. Ó. Então, momento em B, eu vou botar aqui a esquerda de B, certo? É igual, vamos analisar pelas forças da esquerda, VA e P. Então, P está aqui em cima de C, e é 10. Então, VA está aqui. Então, vamos pensar. VA é aplicado vezes 3, gerando uma convenção no sentido positivo. Então, momento positivo, mais VA vezes 3. Isso aqui nos dá um valor de 15 kN. Vamos pensar agora em P. P é 10 kN, está para baixo, então é contra a convenção. Então, menos P vezes 1,5, que é a distância. Então, isso aqui nos dá menos 10 vezes 1,5, que é 15. Menos 15 kN. Então, MB à esquerda é mais 15 menos 15,
0, que é justamente o que tinha que ser pela análise que a gente havia feito antes. Então, é só você, fechar o diagrama. Então, em momento fletor, é isso. Vamos fazer o traçado desse outro trecho, a equação é M2, certo? Como é que fica? Fica VA vezes X, certo? Aqui a gente pode botar X1, por quê? Porque o X1 é essa primeira cota aqui, certo? E a gente pode pensar também em X2, que é daqui de 1,5 até 3, beleza? Então, vamos pensar aqui, VA vezes X2, positivo, porque está a favor da convenção, menos P vezes X2, certo? A gente pode botar também em função de X, certo? Que fica VA 1,5, X menos 1,5, menos P, X menos 1,5. E aí a gente pode até substituir valor, porque a gente tem VA, a gente tem P, então pode fazer toda essa substituição. Mas não vou me ater a isso agora não, tá bom? Beleza? Então, MB é igual a 0, tanto à esquerda quanto pela direita, tá? Porque a direita não tem estrutura, então tem que ser 0 de toda forma. E nem tem carga-momento pontual aplicada. Breno, e o DEM, né? Que é o diagrama de esforço normal. Muito simples. Muito simples. Por que é muito simples, Breno? Porque a única força atuante é a força H e ela é nula. Então, todo diagrama é nulo. Por quê? Porque o esforço normal é um esforço axial. Como não tem disputa de forças, então a gente tem um normal nulo, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre isso. Tá? Fiz uma viga biapoiada com carregamento pontual no meio. A gente pode mover essa carga e ver como fica essa estrutura. Inclusive, fica de desafio. Tá? Se eu mover a carga P, tirar ela daqui, como é que vocês imaginam que vai ficar esse diagrama DMF e como vocês acham que vai ficar o deck, certo? Falem aí embaixo que eu quero ver, belezinha? Então, um cheiro no olho de vocês. Por hoje é isso.